VTV, a mesa redonda sobre televisão com os assuntos mais quentes da semana, com Chico Barney, Débora Miranda, Flávio Rico e Maurício Sticer. Olá, eu sou Maurício Sticer, está começando o podcast UOL VTV. Depois de uma semana que a gente fez uma pausa para tentar entender como voltar a funcionar nesse período de pandemia, estamos cada um na sua casa fazendo essa transmissão, porque a gente acha importantíssimo manter o programa, ainda que não nas melhores condições. Por isso eu chamo, é um prazer estar aqui vendo pela minha telinha o grande Flávio Rico. Obrigado, Maurício. De volta, no meu caso, depois de 2 semanas. Ah, é verdade. Você nos abandonou, nos trocou por Jericoacoara. Saudade de vocês. Débora Miranda. Olá. E Chico Barney. Olá, pessoal. Que saudade. A gente hoje vai falar obrigatoriamente de um grande tema, né, que a gente pensou em conversar, que é realmente esse momento extraordinário, excepcional que a televisão está passando, buscando se adaptar a uma situação absolutamente inesperada e não prevista, né, na velocidade dos acontecimentos, tentando se adaptar e tentar conversar um pouco como a gente está vendo, o que está acontecendo na televisão nesse momento, né? E eu abriria justamente a conversa perguntando para o Flávio, né, que é o mais experiente entre nós, se ele já viu algo parecido na televisão e como que ele está vendo essa adaptação das grandes redes de TV, esse momento tão difícil, tão delicado. Na verdade, Maurício, é uma experiência nova também para mim. Nunca vi isso na vida. E vai ao encontro de muita coisa que eu pensava lá atrás, que eu já escrevi várias vezes, que o jornalismo tem que ter uma presença fundamental na programação das emissoras de televisão. E é o que está acontecendo agora. Até comercialmente, ele passa a ser indispensável, porque as emissoras agora, elas só podem sobreviver comercialmente através dos programas de jornalismo, porque o entretenimento parou, as novelas estão sendo reprisadas, então o produto mais forte da televisão no momento passa a ser o jornalismo. Então, as televisões abertas principais, pelo menos, estão totalmente voltadas para essa cobertura. Assim como os canais fechados, Band News um pouquinho menos, e Globo News e CNN Brasil totalmente. Claro que a CNN Brasil ainda está escorregando um pouquinho, porque treino a treino, jogo a jogo, está no ar, está escorregando um pouquinho, deu algumas barrigadas geográficas, tentou antecipar o adiamento da Olimpíada, mas isso aí também faz parte do jogo. É um processo de adaptação, no meu entender. Flávio, você falou uma coisa bem importante, eu não tinha pensado até agora, que é essa questão comercial, né? A movimentação de publicidade. Você tem informação sobre isso, quer dizer, de um maior investimento de publicidade nos telejornais nesse momento? Ou isso é uma sensação só que você tem? Não, eu tenho... A minha percepção indica isso, porque se você for verificar, todos os programas jornalísticos, todos os informativos, eles estão recheados comercialmente, ao passo que você não vê a mesma coisa nos demais produtos. Há uma insistência de algumas poucas emissoras em continuar gravando programas de entretenimento, que eu acho um crime. Acho um crime porque não tá, mesmo sem plateia, existem muitas pessoas envolvidas numa gravação de um programa. Então, trancar o estúdio, muita gente lá, é um problema muito sério. É ao contrário... Quais casos você está falando? Quem você está falando? Por exemplo, Rede TV continua gravando Luciana Gimenez normalmente, continua gravando o programa do dono, Marcelo de Carvalho, normalmente, mesmo sem plateia. Ele fez um carnaval dizendo que todos os que trabalham no programa dele usaram uma máscara. Usaram uma máscara para fotografia, aquela fotografia de time de futebol que nunca
consta em lugar nenhum. Na Rede TV ninguém usa máscara no corredor. Usaram na ocasião para tirar aquela foto, fazer aquele vídeo que ele fez dizendo que todos os cuidados estão sendo tomados. Mas não estão. Gravar programa de entretenimento é inteiramente dispensável nesse momento, mesmo porque o mundo está com a cabeça voltada para outra coisa. A preocupação do mundo é outra. É claro que nós precisamos ver alguma coisa, desanuviar, sabe, distensionar um pouquinho, porque as notícias são ruins na maior parte, mas mesmo assim, gravar programa de entretenimento, e a Rede TV é especialista em reprise. No final do ano, ela fica reprisando programas 3. O que custa agora continuar? Perfeito. Entendeu? Chico, você estava aqui, eu vi que você está aflito com essa situação também na televisão, né? Concordo plenamente com o nosso mestre Flávio Rico. Só acho que a TV agora tem uma oportunidade muito grande de testar novos formatos de gravação, como nós estamos fazendo aqui, que por enquanto ainda foi uma oportunidade perdida. O Faustão reprisando, por mais que ele tenha no domingo passado reprisado um excelente episódio, eu acho que é subdimensional o que o Faustão poderia fazer com uma câmera de celular ao vivo, com melhores contatos que um vlogger pode ter no universo. Acho que a Globo deveria começar a olhar isso também como uma oportunidade de produção. O Domingão do Faustão, usando ele como exemplo maior e melhor, talvez, poderia funcionar, pelo menos uma parte, como teste da casa do Faustão, ao vivo ou gravado, oferecendo, acho que nesse momento, como o Flávio falou, em que a gente precisa também de alento, acho que a gente não pode ser consumido pelas notícias terríveis que estão acontecendo, que vão acontecer nas próximas semanas. A gente precisa de novidade, de coisas diferentes, de mensagens positivas. E acho que testar novos formatos de gravação, testar a tecnologia a favor dessas estruturas nababescas que talvez a gente perceba daqui a um ano, daqui a 2, que elas não são tão necessárias assim. Isso é realmente de 40 pessoas empurrando o estúdio para lá, o estúdio para cá. Quando, de novo, usando só o Faustão, acho que ele se basta num celular melhor do que qualquer youtuber no mundo. Perfeito. Então, fica aí a sugestão. Acho que tem uma oportunidade de teste e de colocar um negócio à prova aí que é muito valioso. Perfeito. Eu achei ousada essa ideia do Chico, né? Bem ousada. Mas eu acho que é isso mesmo, assim, é a hora da gente talvez não ter tanta atenção com a qualidade, afinal, todo mundo sabe, todo mundo está na mesma situação, todo mundo está vendo que as pessoas têm que ficar em casa, que as pessoas não podem circular, que não é bom fazer as equipes estarem nos programas. Então, eu acho que, às vezes, essa preocupação tão grande com a qualidade do que vai ser feito, com câmeras profissionais, com cenário e tudo mais, pode ser colocado em segundo plano nesse momento, numa produção de conteúdo que traga outras perspectivas, assim, porque, de novo, eu acho que o jornalismo está sendo heróico, está sendo... houve erros, mas, assim... as pessoas continuam trabalhando, continuam indo para a rua, continuam dentro dos estúdios para que todo mundo tenha notícias, mas isso não pode contaminar a programação inteira da televisão, assim, porque a gente não aguenta, ninguém aguenta assistir noticiário o dia inteiro, todo mundo está preso dentro de casa, isso já psicologicamente é bastante... desgastante, bastante difícil, assim. Então, eu acho que o momento do entretenimento é muito valioso. Então, eu acho que tanto as reprises, tem que ser reprises escolhidas a dedo, de forma caprichada para esse momento, com um olhar especial para essa hora, como a produção deveria, assim, continuar abraçando outras formas de ser feita, assim. Concordo muito com o Chico. Eu acho um exemplo interessante dos que o Chico falou
eu vi justamente na segunda-feira no jornalismo. Não sei se vocês repararam, a Globo afastou, não só a Globo, várias emissoras afastaram jornalistas com mais de 60 anos. E no SPTV, segunda edição, o nosso ouvinte, que não é de São Paulo, então vou explicar um pouquinho melhor, o Carlos Tramontino, apresentador do SP2, foi afastado, né? E quem está agora apresentando o SP2 é a Cristiane Pelágio. Mas o Tramontina está em casa e já na segunda-feira ele estreou trabalhando em casa, entrevistando outras pessoas que estão em quarentena. Então ele estreou fazendo uma entrevista com o João Carlos Martins, o maestro. Então, uma sacada realmente eu acho que está um pouco ligado ao que o Chico falou, né? De você utilizar os recursos que você tem, né? Você gerou um conteúdo interessante, foi uma entrevista, o Tramontina entrevistando o maestro, né? Também do jeito mais ou menos como a gente também está fazendo aqui, via, né, internet, e solucionou um problema, criou um conteúdo novo, né, original, né? Para o espectador. Acho interessante, realmente. Fala, Chico. E a banda larga do Faustão é muito melhor que a nossa. Exatamente. O celular do Faustão deve ser um negócio que ainda não lançaram no Brasil. Então, fica aí a sugestão, acho que ele, Serginho Groisman, turma toda aí, acho que a gente pode se beneficiar muito de conteúdo inédito deles ao longo desse período aí. Grande Flávio, saiu para beber uma água e voltou. Não, você sabe o que aconteceu? Ligaram para mim e desligou o negocinho aqui. É um homem muito procurado. Pô. Não, e o cara era insistente, ele ligava 1, 2, 3 vezes. Mas sabe o que eu acho? Indo ao encontro do que a Débora falou e do que o Chico falou, eu acho que a televisão pós-coronavírus vai sofrer uma transformação muito grande. Eu acho que toda essa experiência que está sendo realizada agora, pessoas fazendo programa de casa, Kátia Fonseca, da Bandeirantes, a Claudete Troiano, que faz um programa da TV Aparecida do Norte, mas está apresentando de São Paulo, além de outros, eu acho que a televisão vai ver que a televisão de verdade, ela pode prescindir de certas coisas, aquele rococó de cenário, aquela coisa toda, ela vai ser mais verdadeira. Eu acho que pós-coronavírus vai haver essa transformação. Só um parêntese sobre essa coisa de programa em casa, não posso deixar de lembrar do momento cômico, que talvez pouca gente tenha visto ontem, que foi o Datena fazendo seu programa em home office, que ele se estatelou lá na poltrona da casa dele, maravilhosa, começou a fazer o programa, aí teve um probleminha técnico, ele que saiu do ar, ele correu para a Bandeirantes, a casa dele é a 500 metros do estúdio, acabou o home office, começou a fazer o programa do estúdio de novo, foi muito bom. Datena que devia estar em casa mesmo. Pois é. Carlos Nascimento, que também devia estar em casa, entendeu? Não, mas o Datena eles querem colocar em casa, é que deu um problema, ele correu para o estúdio. Não aguentou. O Flávio, você citou no início, você falou de TV paga também, uma coisa interessante que eu acho que várias, não só no jornalismo, mas vários canais que são de pacotes mais caros abriram seus sinais para os pacotes básicos, né? Então tem uma oportunidade, eu acho também está sendo uma chance, eu acho, de muitos canais de TV paga mostrarem, se apresentarem, né, para o consumidor, né? Isso é uma coisa interessante. O próprio caso da CNN, que ela está, na maior parte dos pacotes, pacote para HD, né, que muita gente não tem, né, e está com sinal aberto. A CNN é acompanhado também pela internet. Que está aberto também, né, na internet. Trabalhar, todo dia eu venho trabalhar aqui no quarto, e aí eu abro meu navegador e eu deixo uma janelinha rolando a CNN, eles estão abertos o sinal também pela internet, muito legal. Band News também abriu o sinal para a internet, no estado abriu. Eu acho que essa é a ocasião também para a TV paga, os inúmeros canais da TV paga, se transformarem também, tentar se aproveitar dessa situação, do limão à limonada, para poder voltar a chamar a atenção do público para com elas, através de uma programação de filmes melhores, sabe?
Tem filme da TV paga que você não sabe quando ele vai para o intervalo ou não. É tudo a mesma coisa, não existe nenhuma divisão. Eu estava assistindo um filme da Paramount domingo, por acaso. Sabe aquela quando dá aquela insônia, você não consegue dormir? Fui parar no Paramount. Aí eu estou assistindo o filme, você já está meio sonolento assim. Aí entrou o intervalo e eu conversei, meu Deus, o que está... O intervalo é colado no filme, parece uma coisa só. Não existe uma separação. Fala, Chico. Achei que você queria falar. Não sou nada, não. Estava aqui apenas concordando com o Flávio Rico, que realmente é uma chance de dar um gás aí na TV a cabo, que está tão combalida, não só de prestígio, como de conteúdo mesmo, né? Acho que é uma oportunidade aí para todo mundo, porque precisamos desanuviar, como disse o Flávio. Vamos falar sobre as escolhas das reprises? O que vocês acharam das novelas? Boa. Quem quer? Bom, eu sou um defensor dessa escolha de Fina Estampa, fui muito apedrejado, mas eu acho que mostrou, de fato, num momento como esse, os números de audiência importam, de fato, né? Quer dizer, na hora que você vai escolher o que você vai oferecer de novo para o espectador, você tem que pensar um pouco em querer agradar o maior número possível de espectadores. Uma novela que tem um astral bom, né? Então me pareceu uma escolha lógica. Eu falei, o Twitter condenou, mas o Twitter condena tudo, né? Não tem nada que o Twitter não condene, né? O Twitter odiou a escolha de Fina Estampa. Realmente, né, é uma novela para cima, né? Mesmo as maldades estão em tom de desenho animado, os personagens, os vilões, o Agnaldo Silva repetiu dezenas de vezes, são calcados em história em quadrinho e desenho animado, né? Tom e Jerry, Pica-Pau. Então é uma coisa, não é para, né? É um astral para cima da novela. Então acho que realmente não é uma novela brilhante, longe disso. É uma novela com vários problemas, mas é uma novela autoastral, assim, né? Então tem que pensar nisso nesse momento. É um besterol. Acho que o mais legal é que corre o de Fina Estampa ser a primeira melhor audiência da década e a segunda também. Porque agora, se bobear, vai bater o recorde aí de segundo lugar também. A estreia na segunda-feira registrou média de 35,4 pontos em São Paulo. Na semana anterior, Amor de Mãe, que era só chamada última semana, estava dando média de 37, quer dizer, quase um pouquinho abaixo, que é impressionante realmente para uma reprise, né? 35,4 pontos é muita audiência, né? E eu acho, e você falou no negócio da escolha de Fina Estampa, quando eu dei a notícia que seria Fina Estampa, eu também, que nem você, tomei porrada de tudo quanto é lado, como se fosse eu o responsável pela escolha. Não, eu só dei a notícia, entendeu? Mas eu acho que a Globo não tinha outra opção. É uma novela para cima, que já tinha caído um pouquinho no esquecimento das pessoas, não é uma coisa recente. É uma novela engraçada, apropriada para o momento, e o resultado de audiência... Na Globo, o Color Bar dá audiência já, né? Mas você vê que o resultado, conforme você disse aí, é muito pequeno, entendeu? Até pela curiosidade, o público vai se ligar na novela. Tem uma questão, desculpe, Chico, antes de você falar, que é conseguir realmente perceber o que as pessoas querem numa hora dessa, né? Eu vi um dado na terça-feira de manhã que a TV Aparecida divulgou, muito interessante, que a missa que ela exibe todo domingo, das 8 às 9, nesse domingo especialmente, ficou em 4º lugar no Ibope. Atrás só de Globo, Record e SBT. É um negócio espetacular, né? Quer dizer, as pessoas não podem ir à missa, elas vão ver a missa pela televisão. Esse é o princípio essencial, né, num momento como esse, né? Você tem que saber, no caso, a TV Aparecida não fez nada especial, ela está lá na programação dela, mas ter essa percepção de que as pessoas não estão procurando o que elas precisam também na televisão, né? Num momento como esse, além de informação, não me lembro se foi você, Flávio, ou Débora, que falou, as pessoas precisam de um pouco de entretenimento também, né? Precisam de diversão, né, meu? Não dá para ignorar isso, né? E tem
Eu tinha interrompido o Chico, Flávio, desculpa. Não? Não, acho que é isso, e tem uma outra questão muito interessante, que o futebol está fora do ar e a grade de quarta-feira da Globo está perfeita. Não foi tão boa, a novela ainda até mais tarde, o BBB com um episódio cheio, muito bem produzido, e outra coisa, é o nosso próximo assunto, mas enfim, a galera do futebol, a torcida do futebol migrou para o BBB. Os torcedores de futebol estão apaixonados pela turma lá, então está rolando aí uma conversão de públicos muito interessante. E o Jaspion, Chico? Você gostou do Jaspion no lugar do futebol na Band? A Band achei genial. A Band estreou Jiraya, e também foi super bem de audiência, acho que deu 3 pontos na Band. Dobrou o ponto. Dobrou. É isso aí, cara. As coisas melhoram sem futebol. Fala, Flávio. Não, sou completamente contrário ao Chico. Acho que futebol tem espaço sempre. Estou morrendo de saudades do futebol, não vejo a hora de voltar, mas não é esse o assunto. Quando você falou da igreja, da missa da TV Aparecida, você sabe que outras tantas igrejas estão transmitindo missas, porque não pode receber as pessoas, pelo Facebook. Entendeu? Assim como outras religiões têm feito o mesmo, né? Até pastor está vindo para a internet para pedir depósito, não está vendo? Isso foi barra pesada mesmo, né? Fala, Débora. Não tenho mais. A gente tinha uma pergunta de um ouvinte, né? Mas eu acho que até o Flávio acho que já respondeu. Do Júnior Fernandes perguntando, depois que essa pandemia passar, o que podemos esperar de novidade na TV? O Flávio falou um pouco da... Pode falar, Flávio. Eu acho o seguinte, que o jornalismo vai crescer de importância nas emissoras de televisão. Hoje, ele já, na Globo, por exemplo, você vê que a Ana Maria Braga foi substituída pelo jornalismo, o Encontro foi substituído pelo jornalismo, Se Joga pelo jornalismo. Eu acho que vai haver uma adaptação das programações pós-coronavírus a favor do jornalismo. Eu acho que vai acontecer muito isso. No caso da Globo, especificamente, eu acho que uma decisão que tinha sido tomada alguns meses atrás certamente vai ser revista, que eu acho que é o papel do bem-estar na grade da Globo, né? Que foi um programa que virou um quadro, né, do Encontro com Fátima Bernardes, né, há alguns meses, e que está mostrando agora, né, nesse momento, cresceu novamente, mostrando a importância que tem em relação a esse momento, mas que eu acho que a tendência é esse programa vai voltar, né, porque não dá para virar um quadro, né, tem uma demanda para um programa como esse, né? Pode voltar ele, pode voltar o video show, pode voltar um monte de coisa, é aproveitar essa ocasião. Amor de Mãe vai voltar, né, pessoal? Estamos aguardando ansiosamente. A gente estava realmente com saudade de falar mal de Se Joga, né? Senti que faltou um pouco esse comentário, que ninguém está sentindo falta do Se Joga, né? Então, acho que era importante registrar isso. É uma pena, né? Mas, enfim. Espero que eles estejam usando esse período de quarentena para repensar um pouco o que vai ser apresentado. Eu acho que eu li no Flávio que vão insistir, vai voltar depois da quarentena, mas vamos ver se volta caprichado, né? Tem tempo agora aí para refletir. Vamos fazer um intervalo breve, já voltamos com o podcast UOL VTV. O UOL VTV volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. O Brasil está ouvindo 5 minutos de BBB. Antes de passar a palavra ao Chico Barney, é preciso registrar
que o BBB é o único programa de entretenimento que está no ar, ao vivo, diariamente, né, se mantendo, sabe-se lá como. Eu acho que a preocupação que o Flávio mencionou lá no início do programa, sobre se ainda fazer programa, mesmo que não envolva audiência, envolve riscos, né? Imagino que eles devem estar fazendo esse programa com maior cuidado e maior receio ainda, né? Com toda a equipe que precisa para fazer o BBB ao vivo. É um fenômeno, realmente, o programa está no ar ainda, sem dar sinais de que tenha problemas. Espero que continue assim. Mas diga lá, Chico, como você está vendo esse momento antológico? A gente pode antecipar para o nosso ouvinte espectador que Daniel foi eliminado do BBB, né? Acho que podemos afirmar, sem qualquer sombra de dúvida, domingo que ele está eliminado. Para mim, o grande destaque dessa temporada, que na minha opinião é a melhor de todos os tempos, já dá para cravar isso depois de 2 meses, é a produção, cara. A produção está conseguindo toda semana surpreender, tirar do óbvio tanto a cabeça dos participantes quanto o público aqui fora. E acho que todo esse esforço deles de manter o programa funcionando e de assim promover a única catarse positiva possível no Brasil nesse momento, com gente fazendo panelaço em homenagem ao Prior, com todo mundo falando sobre esse assunto. Acho que é o único assunto, além de coronavírus, que está comovendo as pessoas. Então, a produção está de parabéns e merece nossa homenagem aí, que é um grande momento do entretenimento. Flávio, eu nem vou pedir a sua opinião, tá? Porque eu acho que você está... Tô ligado. Ele prefere ver filme na Paramount. Isso que eu ia dizer. Na hora do BBB, você vai para Paramount, né? Não, mas foi tarde da noite, deixa eu explicar. E a saída do Daniel não me surpreende. Surpreende ele ter entrado, entendeu? O que ele fez lá dentro até agora. Foi muito bem selecionado. Isso é uma arte. Lá na Globo tem um especialistas em escolher gente estranha para essa festa esquisita. E cada vez que eu assisto o BBB, eu me convenço mais daquele meu palpite lá no começo. Babu, né? Babu na cabeça. E você, Débora, tá vendo o BBB ou não? Eu tô vendo. Essa semana eu maratonei algumas séries, assim, porque eu tava precisando de um pouco de abstração. Mas acho que foi a semana da Thelma um pouco, né? Foi. A edição escolheu dar muito espaço para ela. Essa noite mesmo teve o episódio em que ela estava envolvida lá com a Fly. E eu acho que ela é uma forte candidata também à simpatia das pessoas. Vejo as pessoas muito sensibilizadas assim, com a história dela e muito gostando das posturas que ela demonstra lá dentro, né? Do comportamento que ela tem no jogo, no tratamento e no lidar com as pessoas. Assim, acho que foi a semana da Thelma essa semana. Saindo o Daniel, vão restar 11 pessoas, sendo 9 mulheres. Isso é interessante também. Eu acho que nunca aconteceu no BBB uma situação dessa, assim, de hegemonia feminina tão grande. Enfim. Mas eu vejo os homens bem fortes ainda, os que sobraram, você não vê? Babu e Prior, né? Vão ser... Estão colocando o prêmio na mão deles. Vai ser estranho, inclusive, né, se um dos 2 homens ganhar o programa diante dessa situação, né, de 9 contra 2 que vai ficar, um deles for o vencedor. Mas, como disse o Chico, estão colocando o prêmio na mão deles. A Débora falou um negócio que eu acho que a gente podia fazer, já que colocam em público aqui uma sugestão de pauta para a gente na próxima semana, da gente falar um pouco também das nossas experiências, o que a gente está descobrindo na televisão nesse período de quarentena, né? Fiquei curioso de saber as séries que você assiste maratonando, mas enfim, não vou agora, porque também a gente já correu muito o programa, mas a gente podia fazer essa sessão no podcast, né? Só a favor, hein? Vamos, semana que vem a pauta é maratonas, dicas. Que a gente está vendo, né? Bom, então vamos ao momento que eu acho que a gente conseguiu manter alguém aqui assistindo o nosso programa até agora, porque o cara quer saber o que a gente achou de os melhores e os piores da semana, né? Vamos começar com os melhores.
e convido a Débora a falar, como estreando aqui no nosso novo formato de podcast, os melhores da semana, o melhor, né, da semana. O melhor, eu vou colocar o jornalismo de forma geral, assim, eu achei que foi muito... A CNN acabou acidentalmente, mas ali estreando em um momento que foi muito importante, né? Acho que, apesar dos erros, tá fazendo uma cobertura grande, com muito ao vivo, então, direto eu tô assistindo, eles já entram, o governador está falando, o presidente está falando, ou mesmo nos Estados Unidos, acho que eles estão fazendo uma cobertura bastante grande e boa. Globo News também, eu estou falando das que eu assisto com mais frequência, mas enfim, acho que o jornalismo de forma geral e também na TV aberta, para mim, foi o melhor dessa semana. Flávio, para você, o melhor da semana. Não dá para escapar, né? Repito o voto da Débora, o jornalismo está se destacando. Quero só salientar também o trabalho dos repórteres, aqueles que vão para a rua, que botam a cara na frente da notícia, que estão mais expostos a todos esses perigos, entendeu? O Cabrini, por exemplo, ontem, na segunda-feira, apresentou um Conexão repórter muito importante, ele foi em comunidades, ouviu autoridades, entrou dentro de hospitais. Eu acho que esse é o momento da gente, sabe, destacar o trabalho do jornalismo da televisão. Chico. Eu tinha anotado, doutor Lima, mas vou votar com os relatores, acho que é uma importante mensagem aí. Na segunda-feira, o William Bonner, inclusive, começou o jornal, ele e a Renata Vasconcelos, com uma mensagem ali de: galera, vamos baixar um pouco a bola, os tempos são difíceis, precisamos ter calma, precisamos consumir informação de boas fontes, então não cai em qualquer historinha do WhatsApp. E calma, acho que foi uma mensagem muito bacana. É um pouco assustador quando o William Bonner começa o jornal pedindo calma, mas acho que foi uma postura importante em tempos tão conturbados. Também acompanho os relatores, realçando, além de tudo que vocês falaram, justamente isso, como num momento como esse, o jornalismo, tal como a gente ainda conhece ele, é relevante, né? Quer dizer, no combate ao fake news, né? Como a importância do jornalismo institucionalizado, né? Seja das grandes redes de TV, da TV a cabo, dos jornais, das rádios, da internet, né? Do UOL, né? Também aproveitando para falar da gente, é uma fonte importante, necessária, né? De informação, e essa situação está tendo uma resposta, eu acho, à altura, né? De todos os veículos para esse momento. Bom, então vamos falar dos piores da semana, começando novamente com a Débora. Qual foi o seu destaque negativo? Olha, meu destaque negativo vai ser o prêmio Saudades do que não vivi. Eu tô com saudades do meu futebol, eu tô com saudades da minha novela. Eu queria ver Nos Tempos do Imperador, eu estava bastante ansiosa pela estreia da novela. Então, o piores para mim é que a gente não está conseguindo acompanhar agora nesse tempo de pandemia. Embora a pausa pode estar sendo boa para o Corinthians, né, Débora? Quando encerrou a situação, não estava nos melhores momentos, né? Eu não vou discutir isso nesse momento. Estou muito fragilizada para conversar sobre isso nesse momento. Flávio, qual é o seu destaque negativo? Só em cima um pouquinho do voto da Débora. Toma, Chico Barney. Futebol é fundamental, Chico. Mas olha, o meu destaque negativo vai para as TVs religiosas, os programas religiosos, alguns já bem na linha dos acontecimentos, oferecendo milagres na cura do coronavírus, vendendo água, vendendo óleo, uma coisa absolutamente condenável, sabe? Meu zero é para eles. Chico. Cara, para a programação do Multishow, de vez em quando eu esqueço ali no canal, depois do BBB, fica uns 45 minutos ali, só depois eu vou para o Globoplay, e
Cara, às vezes começa a galera a berrar, eu acho que tá tendo briga na xepa e algum programa de comédia deles ali, quase sempre muito ruim, às vezes tenebroso. Acho que dá para melhorar ali, dá para se esforçar um pouco mais, porque, porra, tá difícil. E agora, tendo esse palco tão importante como o BBB, podiam caprichar um pouco mais no que vem depois, no que vem antes. É tudo muito descartável, assim, muito ruim. Meu destaque negativo vai para a decisão da Globo de mudar a abertura de Fina Estampa, que era uma abertura super interessante, diferente, e virou uma abertura feia, enfiaram um grafismo, uns filtros, não sei o que aconteceu, e acho que piorou, né? Uma coisa idiota você piorar uma abertura de novela, nunca vi isso. Fala, Flávio. Parece que houve um problema com relação aos direitos de imagem da modelo que participou da primeira abertura. Flávio Rico é informação, está aqui explicado o meu destaque negativo com dados. Mas não tem bola quicando. Hã? Não fica bola quicando, aqui é Flávio Rico, chute um gol. Mas piorou realmente. Chico, a efeméride da semana, você está preparado para esse momento, nesse programa especial? Estou emocionante. Faz 25 anos... Quanto? 25 anos e 5 meses. Depois de críticas, eu tentei fazer alguma coisa com mais de uma década. Que acabou, éramos 6 no SBT. O tempo passa, o tempo é cruel. Eu até hoje acho que a Irene Ravache é a Dona Lola. E até por estar tão fresco na minha memória, eu não consegui me conectar de jeito nenhum nessa versão da Globo. Super bem produzido, parabéns a todos os envolvidos, mas não dei a mínima, acaba sem deixar saudades a nova, e boa viagem a todos. Bom, isso então foi o podcast UOL VTV em versão remota, cada um na sua casa. Queria pedir desculpas aí se houve algum problema de áudio durante a transmissão, alguma coisa que não tenha sido ouvida perfeitamente. A gente passou a semana toda super preocupado em como voltar, fizemos vários testes ao longo da semana. A gente não pode mostrar os bastidores disso, mas foi divertido também bastante a nossa preocupação em retomar com o programa, e a gente pretende estar aqui de volta agora toda quarta-feira, dessa forma, aprimorando, evidentemente, em relação ao que foi hoje. E obrigado aí, Chico, Débora, Flávio. Esse foi o UOL VTV, podcast UOL VTV, também disponível no YouTube, nas plataformas todas de podcast e no UOL, claro. Até a próxima semana. Tchau. O UOL VTV tem apresentação de Chico Barney, Débora Miranda, Flávio Rico e Maurício Sticer, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Débora Miranda e Juliana Carpanês. UOL.